Olá, no Alesp em Pauta de hoje nós vamos falar sobre os cuidados sociais e psicológicos que crianças e adolescentes precisam, além também de um projeto de lei em tramitação aqui na Alesp que pretende fornecer a eles esses serviços. Para essa conversa eu recebo Vera Cristina de Freitas, psicóloga. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, também recebemos só que em ambiente virtual Robson Vasconcelos Garcia, que é assistente social com especialização em psicossociologia da juventude e também políticas públicas. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, muito honrado. Obrigada. Bom, para começar, Vera, fala um pouquinho para a gente sobre esse ambiente escolar, né? O ambiente escolar é onde muitas vezes os professores percebem muitas coisas, aquilo que está acontecendo dentro de casa e que a criança não fala. Sim, exatamente. É o ambiente onde tudo acontece, na verdade, né? Geralmente a gente até, enquanto psicólogos, a gente observa que as crianças em casa têm um comportamento mais limitado e na escola mais expansivo, ali elas se colocam mais, né? Então, esse ambiente precisa ser, essas crianças, esses alunos precisam ser cuidados nesse ambiente. Uhum. Robson, o teu ponto de vista em relação a isso? Eu concordo, eu acho que a escola é o local onde se estabelece as relações, né? As relações sociais principalmente. É o local de desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, são as primeiras descobertas. E ter um olhar mais atencioso e com mais cuidado, ele se faz realmente extremamente necessário. Uhum. E o que você percebe, Robson, no dia a dia em relação a isso? São os cuidados psicológicos, sociais, que a criança e o adolescente precisam, né? Sim, a própria psicologia, a Vera vai falar um pouco, talvez melhor sobre isso, mas a fase, né, da criança e do adolescente é uma fase de desenvolvimento humano, né, desse ser. E também das primeiras relações, das relações sociais, das amizades e das descobertas. E ter esse cuidado, esse olhar voltado, não focado apenas no aprender, né, nesse educação, nessa parte pedagógica, mas entender que esse ser ele é completo, né? Ele é formado aí por um ciclo de outras pessoas que compõem a vida e a trajetória dessa pessoa que está em desenvolvimento. Então, ter esse cuidado e esse olhar num todo, né, de maneira integral, faz completamente diferença, né? Então, é por isso que é importante não focar a educação ou tratar a educação só como um espaço pedagógico, mas também como um espaço de socialização, desenvolvimento da criança e do adolescente. Uhum. Fala um pouquinho, Vera, para a gente desse espaço mesmo de desenvolvimento do ser humano. Sim, é como o Robson disse, ali se dão as primeiras relações, as primeiras frustrações, né, no aspecto social. Então, as crianças, elas precisam dessa orientação, né? Os alunos nas escolas precisam desse cuidado, desse olhar, né? No caso, falando aqui do psicólogo, através de uma orientação psicológica, para que haja esse desenvolvimento e aí minimize também os fracassos no aprendizado. Porque eu acho que esse é o papel importante do psicólogo dentro da escola, né? Tentar, de alguma forma, minimizar o fracasso do aprendizado. Como assim? O que a gente pode entender como fracasso no aprendizado? O que significa isso? Qualquer tipo de dificuldade no aprendizado, né? Qualquer tipo de transtorno nesse sentido pode ser evitado se esse aluno tiver um olhar, se ele tiver um cuidado, se tiver uma pessoa ali orientando, né? Acolhendo, ouvindo, validando as situações que esse aluno esteja passando, talvez em casa, talvez no relacionamento com o professor, talvez no relacionamento com um colega na própria escola. Uhum. Aí então o que você quis dizer não é no sentido do fracasso escolar ali das notas apenas, mas é no total, assim. Mas também, né? Também, porque uma pessoa que está passando por um problema emocional, se ela não tem um acolhimento mínimo, uma escuta, né? Uma orientação, dificilmente essa pessoa vai conseguir estudar, ir bem nas provas, tirar notas boas, né? Então, todo esse cuidado, tanto do psicólogo quanto da assistência social, é possível, através desse trabalho, minimizar os fracassos,
né, do aprendizado, que eu acho que a grande importância, né? Por que ter esses profissionais dentro da escola? Justamente para minimizar essa dificuldade no aprendizado. E Robson, quando a gente fala então dessa questão, até na psicologia, ou é para evitar que isso aconteça, né? Então uma conversa ali nos primeiros momentos, os primeiros sinais, ou às vezes já numa situação em que o problema está instalado, como ajudar aquela criança, aquele adolescente. E na questão social, como ela interfere no desenvolvimento da criança e no aprendizado, e como isso pode ajudar ela tendo ali um acompanhamento? Priscila, eu acho que resgatando só um pouquinho do que a Vera falou, a questão do fracasso, eu acho, ao mesmo tempo que nós percebemos que essa é uma palavra muito forte, mas ela é importante. E o fracasso, talvez, né, não no sentido literal da palavra do fracassar, mas também pensar que o fracasso pode ser por parte dos próprios profissionais ou da própria política pública de educação. Quando deixa de ampliar o seu olhar para outras determinantes que está relacionada com aquela criança ou com aquele adolescente. Então, pensar nos determinantes emocionais e sociais se torna fundamental, né? Se torna fundamental. A escola se torna um processo adoecedor, quando ela não consegue enxergar que talvez uma criança ela vai para a escola porque ela não quer estudar, mas ela só quer comer, porque ela está passando fome na casa dela. E como que juntos nós podemos, talvez não sanar, mas minimizar, né, essa situação. Porque não é só levar o livro e um lápis e uma caneta para a escola, né? Mas com barriga vazia ninguém vai aprender nada. Nenhuma criança e nenhum adolescente vai conseguir chegar a lugar nenhum. E entender essas condições sociais de uma mãe que cria seus filhos sozinhos e que ela precisa sair de casa cedo e ela precisa da escola porque ela não pode deixar o filho sozinho em casa, mas ela também precisa ir trabalhar, né? Então, tudo isso são implicativos que geram a esse possível fracasso também. São condições que vão afetar diretamente o aprendizado dessa criança e do adolescente. E vão levar a outras situações ainda às vezes piores, porque essa criança, esse adolescente, ele vai começar a buscar em outros espaços algo que dê um suporte que ele necessita naquele momento. E aí isso vai implicar nas brigas na escola, nas alterações de humor, e em várias situações, como a gente vê recorrente às vezes nas telas da televisão, né? Então eu acho que tentar ampliar o olhar, ele é extremamente necessário, né? Não dá para tratar o aluno só como um aluno que tem que chegar, sentar, obedecer o professor, copiar a matéria na lousa, né? E pronto, acabou. Muitas vezes o aluno está chegando no ensino médio e ele não sabe escrever nem o nome dele, né? E por que isso? Isso é culpa da educação? Não, não é culpa da educação. É talvez uma falha, né? E um fracasso no sentido de não olhar para esses outros determinantes que também são importantes na vida dessa criança e desse adolescente. E Robson, até a questão de olhar essa criança dentro da sala de aula com um olhar diferenciado, né? Como você falou, muitas vão para a escola para se alimentar, é a única refeição que tem, é aquela da escola, né? Os adolescentes também, muitos trabalham durante o dia e vão para a escola à noite. E como aprender, né? Como, sabendo que, até queria que você falasse um pouco disso, a importância da alimentação para absorver o conteúdo. Eu acho que a alimentação é o ponto fundamental, né? E eu acho que a realidade é essa, né? Eu trabalho, atendo muitas crianças, muitos adolescentes, atendo muitas demandas de escola aqui, e é exatamente isso. Eu acho que, às vezes, a mãe fala, não tenho o que comer. Então, o filho vai para a escola porque ele, pelo menos, vai ter a alimentação dele garantida naquele dia. A criança ela não quer saber, ele não gosta, ele fala, não gosto de ir para a escola. Você pergunta, o que você gosta da escola? Eu gosto da parte do recreio, né? Eu gosto da hora de comer, do almoço. Eu gosto da aula de educação física. São, né, disciplinas ou momentos em que ele tem uma descontração, ele tem um lazer, ele tem a alimentação, mas as outras partes não estão interligadas.
E se os professores não estão atentos a isso, se a escola não está atenta a isso, isso é um complicador. Porque não adianta ir procurar depois, meu filho precisa passar por psicólogo, né? Assim, mas por quê? É o que está acontecendo. Então, se a gente identifica essas questões dentro do ambiente escolar antes, e tem um trabalho em conjunto, isso vai fazer toda a diferença. Claro, vai ser necessário conversar com outras políticas públicas. A educação não vai suprir, e não é obrigação da educação alimentar esta criança. Isso faz parte daquele processo, daquele momento que ela está ali. Mas não é uma obrigação da política de educação, né? Existem outras políticas para isso, assistência social, enfim, previdenciária, sei lá, a gente pode depois pensar em várias outras questões, as diversas ONGs que existem na região, quais são essas parcerias que podem ser estabelecidas para que essa criança, esse adolescente, né, esse ser humano, ele possa ter todas as suas necessidades garantidas, né? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que garante isso. Mas por que isso não é efetivado? Aonde que é a raiz do problema? Então, assim, muitas vezes a gente está olhando para o fato quando ele já extrapolou todos os limites, né? E aí a gente acaba violando o direito dessa criança e do adolescente com medidas coercitivas, sendo que o que era mais básico ele não teve garantido para ele, né? Então, eu acho que são novas perspectivas e novos olhares que a educação também precisa começar a ter. Ô Vera, ainda sobre a questão da alimentação, quais os impactos de uma criança que não tem, né, essa alimentação dentro da sua casa e ela vê a escola como única fonte para isso, não só ela como os pais, mas qual o impacto disso até fisiologicamente? Sim, muito grande, porque o alimento é que vai proporcionar para o corpo, para o cérebro, para os neurônios, né, todo o combustível necessário para que essa criança aprenda, para que ela consiga absorver, né, que o processo de aprendizado aconteça. E então, se essa criança não está alimentada organicamente, isso vai ter um impacto enorme, né? A criança vai ter muita dificuldade cognitiva de entender o que está sendo falado, né? Então, alguns nutrientes faltando vão impactar muito no aprendizado. E também acho importante, pegando essa fala do Robson, porque ele fala assim, com barriga vazia ninguém aprende, né? Mas se a gente for pensar no aspecto psicológico, né, eu poderia dizer aqui que com o mundo interno vazio, também ninguém aprende, né? Porque a criança que vai para a escola cheia de problemas que ultrapassam a capacidade dela de solucionar, de encontrar saídas, ela não vai ter espaço interno para receber coisas novas, né? O aprendizado está muito ligado ao afeto, né? A gente pode olhar assim para a nossa história e nós vamos nos lembrar das matérias que nós aprendemos com os professores que eram mais legais, que de alguma forma a gente se identificava, né? Mas como a gente vai aprender se a gente chega na escola com tanta bagunça interna, né? Talvez vindo de um lar com violência, com comportamentos agressivos, sem alimentação, sem assistência emocional, como que vai ter espaço para receber as novas informações? Né? Porque na sala de aula, a criança, o adolescente está ali recebendo, introjetando, né? Pondo para dentro coisas novas. Mas tem que ter espaço lá dentro para que essas coisas novas entrem. E aí a parte da alimentação é fundamental, que a gente sabe que o processo de memorização, ele acontece enquanto a gente dorme, né? Então, se você não se alimenta bem, não dorme bem, não vai memorizar. Não vai consolidar o material aprendido. Vera, e para essa criança, para esse adolescente, que até no aspecto psicológico, questão dos traumas, uma criança que de repente saiu de casa já sem se alimentar, não é porque não quis, mas porque não tem. Aí chega na escola, ok, tem aquela refeição, mas sabe que foi a única do dia, que vai chegar em casa e que as dificuldades estão lá. Como que é para essa criança absorver isso? Porque ela entende muitas vezes, né? Sim. Que o coleguinha está levando lanche, ele não está. Sim. Então, essa é uma questão assim muito básica, né? Que a gente tem aqui no Brasil e que complica bastante,
né? A gente fala tanto de educação, a gente fala tanto de aprendizado, da importância, né, da população se munir de conhecimento, mas as coisas tão básicas para que isso aconteça, como alimentação, né, elas faltam. Então é muito complicado, é muito complicado. Por isso, né, a lei prevê que a assistência social e a psicologia estejam dentro da escola, para a gente tentar minimizar esses fracassos. Isso pode marcar a vida de uma pessoa. Sim, sim. E não só ali naquele período escolar, mas na fase adulta, né? Na capacidade mesmo de absorver informações, na cognição. A gente precisa de nutrientes para que o nosso corpo funcione a 100%, né? Robson, fala pra gente um pouquinho também, né? Eu tô vendo que você tá aí concordando com a Vera, realmente tem um impacto no futuro, né? Completo. Acho que a Vera está certíssima. Eu acho que muito se fala, né? A criança é o futuro do país, mas que futuro é esse? Qual é essa perspectiva de futuro que nós temos hoje? Acho que são questões para pensar mesmo. Quais são os projetos de vida que se tem dentro das escolas? A escola passou do tempo de que a escola era só o lugar que a gente ia, recebia, ia para casa, e porque você precisa ter uma profissão, precisa ser alguém na vida. A partir do momento que você nasceu, você já é alguém na vida. E existem muitos mitos, muitos pré-conceitos estabelecidos também e que precisam ser desmistificados, e muitas vezes por parte dos profissionais. E entender e compreender isso já é a quebra das maiores barreiras que eu acredito que exista. E, obviamente, a gente está falando aqui das crianças, dos adolescentes, que são o objeto aí, o público-alvo, mas de nada adianta também pensarmos só neles se nós tivermos profissionais adoecidos também. Hoje temos muitos professores, né, muitos educadores adoecidos com tudo que vem acontecendo. Então, assim, olhar para esse público todo, para aquele espaço como um todo, né, para que aquele espaço não seja um espaço de adoecer, mas um espaço de florescer, de crescer, né, de conquistas e de sonhos mesmo, de verdade. Eu acredito que na minha infância, quando eu ia para a escola, era muito bom, assim, a gente queria isso, né? E hoje, a maioria das crianças às vezes fala assim, não gosto de ir para a escola. O que acontece dentro desse espaço que você não gosta de ir para aquele espaço? Então, eu acho que é olhar para aquele espaço como um todo, para que esse espaço seja esse espaço mesmo assim de sonhos, né? Que ele continue sendo um espaço de sonhos, né? De construções, de projeto de vida, de novas perspectivas, de novos futuros, e não como um espaço adoecedor. Então, eu acho que é olhar para tudo isso. E você ter, aí a gente tem, né, as tramitações das leis aí, e se tiver garantido esses profissionais dentro desse espaço, é para trabalhar em conjunto, não é para jogar o problema para o outro, mas é para trabalhar em conjunto, né, em conjunto, parceria, né, acho que é parceria. E talvez isso é o que falta um pouco. Mas não dá para desacreditar, porque a educação é a base da nossa sociedade. Eu acredito nisso, né? Então, eu trabalho nessa perspectiva. Também sou professor, trabalho com os maiores, né? Mas, às vezes, dá um problema como criança e adolescente. Mas a educação é isso, né? A educação é a busca dos sonhos. Eu trabalho no ensino superior e quem está lá correndo atrás de um sonho. Mas teve uma base antes. E como foi essa sua base anterior? E às vezes a gente vê que ela também não foi tão positiva no sentido do aprendizado. Mas eu acho que é isso, como a Vera falou, assim, como é a sua família, o que aquela criança adolescente encontra dentro de casa vai afetar em tudo que ela vai fazer fora da casa. E isso é muito importante. O território onde ela mora, o que está sendo oferecido ali, o que ela vê quando ela abre a janela e a porta da casa dela. Eu, enquanto assistente social me preocupo muito com esse olhar, né? Porque isso faz diferença. Isso vai impactar, né? Vai impactar. Então, o que o garoto vê na televisão, porque às vezes ele está vendo na televisão um produto X, produto Y, ele também quer consumir aquilo, né? Mas ele não entende que existe para que ele tenha aquele produto, existe um processo também, né?
E o que está sendo ofertado para ele, o que está sendo oferecido para ele. Então, essas relações, elas são muito importantes, principalmente a família. A família é o principal, é a primeira escola de todo mundo. Então, como está sendo essa primeira escola? Né? Se essa primeira escola está doente, a chance dessa criança e desse né, menino, menina, chegar na escola já doente é muito grande também. Né? E aí é onde entra o nosso papel de trabalho em conjunto. E até, Rosa, ou Vera, desculpa, o que o Robson trouxe para a gente, essa questão do adoecimento também dos professores. Sim. Afinal de contas, eles ali, claro que o papel fundamental é da família, assim como o Robson falou para a gente agora, e a gente vai aprofundar esse assunto, mas os professores, eles estão muito perto, às vezes passa mais tempo na escola do que com os pais no dia a dia, por conta do trabalho, enfim. E se os professores não estão ou atentos ou curados, né, pode-se dizer assim, como que vai olhar essa criança? Como que vai perceber que tem alguma coisa errada? Porque antes se falava muito da indisciplina, esse menino é indisciplinado, vai para a diretoria. Sim. Hoje já se entende que o olhar é diferente, né? Sim, exatamente, exatamente. E a importância de que essas ciências trabalhem juntas, né, tanto a psicologia, a assistência social, dando esse suporte para o professor, para o aluno e para a escola. E fazendo essa ponte, né? Então essa multidisciplinaridade é muito importante, porque quando se unem essas duas ciências, elas oferecem um suporte para a escola, um suporte para o aluno, um suporte para a família. Então, é fundamental o professor também receber esse olhar, esse acolhimento, essa validação também das suas angústias em relação ao trabalho, em relação a essas limitações todas, né, dentro da escola. E até ter um pouco também de um conhecimento além da educação, como a gente tem falado até agora. Não só ensinar o conteúdo, mas ele também ter a informação de a questão das deficiências ou as síndromes que têm aparecido com tanta frequência nas salas de aula, o que fazer, como fazer. Isso, né? Exatamente. E eu me lembro de uma escola que eu frequentei algumas vezes para auxiliar na inserção de um aluno autista. E eu me lembro que numa reunião de professores, os professores tinham muitas dúvidas, né? Então, assim, você tocou num ponto muito importante. O professor também, por mais que ele domine o conteúdo que ele tem para ensinar, mas ele tem dúvidas em relação a como proceder, como agir, como chegar a alguma conclusão, como orientar um aluno. Né? Então, o papel do psicólogo é também dar essa assistência para o professor, que faz um papel fundamental ali dentro da escola. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto, aprofundar a questão da família, também o papel do professor e como que ele pode trabalhar isso, ajudar essas crianças, mas também as políticas públicas, de que maneira todos nós podemos ajudar um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a LESP em Pauta. O assunto hoje é o oferecimento para crianças e adolescentes do atendimento psicológico e também de assistência social. Tem um projeto de lei em tramitação aqui na LESP que quer criar esse sistema, oferecer para as crianças esse tipo de atendimento. É um projeto de lei que está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, depois passa por outras comissões para assim ser votado pelos parlamentares. Aprovado esse projeto, então, vira lei em todo o estado de São Paulo. Bom, eu tenho aqui no nosso estúdio a Vera Cristina de Freitas, que é psicóloga, e no nosso ambiente virtual, Robson Vasconcelos Garcia, que é assistente social, com especialização em psicossociologia,
da Juventude e Políticas Públicas. Vera, nós terminamos então o bloco anterior falando sobre a questão dos professores e o quanto é preciso que eles tenham ali um olhar diferenciado para a criança e o adolescente, além da educação, além do ensino de conteúdo. Mas também tem a questão, assim como foi apontado pelo Robson, da família. Sim. Como que deve ser um atendimento dentro de uma escola? É só para aluno? Daí a gente inclui professor e a família? Sim. É importante a gente saber que a atuação do psicólogo escolar é diferente da atuação de psicólogo clínico. Então, o psicólogo escolar, ele não vai fazer psicoterapia dentro da escola. A gente trabalha na escola com um trabalho chamado orientação psicológica, que é esse olhar mais geral, né? Esse olhar mais atento, esse cuidado, tanto em relação ao aluno, a equipe da escola, que inclui os professores, e a família. Então, é uma ponte entre essas três coisas, né? O psicólogo, ele não atende, ele não vai fazer um atendimento individualizado, mais prolongado. Ele pode até fazer individualizado, mas não de forma prolongada, porque aí, no caso, o psicólogo faria um encaminhamento para que ou esse profissional do ensino, o professor ou o aluno, busque esse acompanhamento fora da escola. Me dá alguns exemplos, então, do que se pode trabalhar dentro das escolas, então, com essas crianças? Quais as demandas que aparecem e que é possível trabalhar sem ter esse atendimento mais prolongado de uma terapia? Sim, a gente precisa lembrar que, geralmente, a escola que tem um psicólogo é um psicólogo para a escola toda, né? Então, o trabalho ele vai ser feito coletivamente, propondo rodas de conversa, palestras, intervenções em alguns grupos específicos, prevenção, né? Informação para prevenção de bullying, de algum outro tipo de ação indesejada, mas o psicólogo ele não vai ter condições de fazer esse acompanhamento individual. Então, é coletiva, a intervenção é coletiva, tanto com os professores, quanto com os alunos, e também na possibilidade de trazer a família para dentro desse ambiente, ou trazer as demandas da família e verificar isso. Mas aí o acompanhamento individualizado tem que ser fora, é clínico. Robson, o que você traz para a gente em relação a isso? Que eu sei que você está aí já com várias coisas na cabeça. É muito interessante. Eu acho que é um assunto extremamente pertinente já há algum tempo, e com essa discussão, né, dessa proposta de ter esses profissionais dentro da escola, eu acho que mais ainda, eu acho que principalmente para os assistentes sociais e psicólogos é importante essa discussão, até antes de estar dentro desse espaço da educação. A Vera trouxe uma questão importante, que é a questão de ter um profissional. Assim, imagine uma escola que tem, sei lá, 10 mil alunos, 20 mil alunos, um profissional de cada categoria não vai dar conta. Vai ser adoecedor para ele, como para qualquer outro profissional que já está lá dentro, né? Porque na visão do serviço social, eu acho que nós vamos olhar nesse espaço como um espaço também onde acontece múltiplas violências. Múltiplas. As violências, elas são múltiplas. Sempre minhas linhas de pesquisa, meus trabalhos, publicações são todos nessa questão das diversas violências, né, das múltiplas violências que acontecem. Então, ali onde estão os bullying, o capacitismo, homofobia, enfim, entre tantas outras coisas, que muitas vezes não são produzidas e geradas dentro da escola, mas elas são trazidas para dentro da escola, né, pelas crianças, pelos adolescentes, e é isso, né? Eu acho que você trabalhar... A escola é um espaço coletivo, então, assim, não tem como você trabalhar no individual, para cada um. Claro, um ou outro vai se destacar e você vai ver a necessidade de que você faça uma atuação ali mais direcionada. Mas trabalhar eles dentro desse coletivo, implicando eles como corresponsáveis por
por essa situação, ou pelo que está acontecendo, ou pela construção de um novo espaço escolar, isso é muito importante. E automaticamente implicar os profissionais, né, não só os professores, mas a mulher que cuida da limpeza, a pessoa, né, a mulher, o homem, sei lá, o porteiro da limpeza, seja quem for, segurança, se tiver, e pensar em todas as escolas mesmo, porque os problemas não implica se é pública ou privada, né? Todas as escolas, seja ela qual for, ela vai ter questões que são extremamente importantes. E é importante implicar todos esses atores, e a família também, né? Trazer a família para dentro do espaço, do ambiente escolar, também é muito importante. Porque hoje eu, às vezes, fico olhando que alguns pais, mães, eles deixam os filhos nas escolas porque eles, às vezes, não sabem lidar com os próprios filhos, né? Então, eles querem que os filhos estejam na escola, não porque ele quer que o filho aprenda, ou que ele entenda que aquele espaço é um espaço importante para o filho dele. Porque muitas vezes esse pai, essa mãe, o filho vai com a lição para casa. Ele não consegue auxiliar o filho ou a filha, por quê? Porque muitas vezes ele também não sabe. Ele não sabe, né? Mas a gente tem espaços também para que esses pais possam ser inseridos na questão do processo pedagógico, né? Da alfabetização. E fazer esse pai entender o quanto que é importante que ele também acesse isso para que o filho, né, a filha, o filho dele, entenda o quanto aquilo é importante, o quanto esse processo educacional é importante na vida dele, né? E ele comece a ter atitudes diferentes, participação diferente. Então, eu acho que trabalhar esse coletivo, implicar esse coletivo e corresponsabilizar ele é necessário, porque se eu tenho só um profissional atuando ali, vai todo mundo querer que o professor achar que o profissional vai resolver todas as situações. Não vai, não vai, né? Não vai. Então, todo mundo precisa estar implicado nessas mudanças, nesse processo de transformação desses espaços. Mas que é importante esses profissionais dentro da escola, sem sombra de dúvidas. Eu acho que já passou da hora, é mais do que necessário. Aí, Vera, pegando uma fala sua e do Robson, a sua foi de como o trabalho acontece dentro das escolas, que é uma forma coletiva, né? Sim. Então, trazer ali o grupo de alunos à escola ou separarem por idades, enfim. O Robson já traz essa questão de que é impossível realmente um profissional atender a escola inteira de forma individual. Sim. Como trabalhar então nesse coletivo que seja efetivo, né? Como falar do bullying, mas que não entre num ouvido e saia no outro para a criançada, porque hoje em dia eles estão muito atentos, eles têm muita Sim. informação, mas eles precisam de conscientização, né? Sim. Então, acho que o psicólogo ele vai fazer um trabalho que é muito mais do que simplesmente promover eventos. Os eventos eles vão acontecer de acordo com as demandas. O psicólogo ele vai identificar demandas, né? Então, através dessa apuração, os eventos, as intervenções, elas são criadas. E aí elas acontecem para suprir justamente essas demandas. Então, assim, é muito importante que o psicólogo ele tenha esse olhar generalizado, que ele olhe para o corpo docente da escola, que ele olhe para os alunos, que ele olhe para os funcionários, como o Robson falou, para o porteiro, para a pessoa que limpa, enfim, para ele identificar como aquele ambiente funciona, né? Como aquele organismo se organiza, né? Para poder identificar as dificuldades, as complexidades e aí fazer as intervenções. Aí, Robson, assim como a Vera comentou, né, a questão de trabalhar no coletivo, essa parte psicológica, a possibilidade. Eu não consigo imaginar, e você pode contar para a gente então como acontece, essa questão da assistência social, porque pelo menos aquilo que vem para mim é que ao invés de partir de você, as situações, elas chegam até você. Então, situações de violência, situações de vulnerabilidade, e que daí precisa administrar tudo isso. É dessa maneira? Sim, acho que para nós do serviço social o processo ele é realmente inverso, assim.
E a gente sabe que o ambiente escolar é um ambiente que tem muitas violências, em todos os sentidos. Ou aquela violência que acontece fora, ela chega para a escola, né? Ela chega dentro, é levada para dentro da escola. E muitas vezes o professor, a direção, não sabe lidar com aquela situação, que realmente é complexa, né? E a gente tem muitos casos de violência física, violência sexual, a questão do uso de, né, drogas, todos os tipos de drogas, e que impactam diretamente na questão da educação. Essas questões elas vão chegar e elas precisam ser tratadas de maneira individual. É claro que você pode trabalhar, deve, né? Pode não, deve trabalhar essas questões do coletivo. Então, falar sobre a questão das drogas é muito importante, falar sobre a questão da violência sexual é muito importante, a questão do corpo feminino é muito importante. Então, é lógico, essas temáticas são temáticas que você vai trabalhar no coletivo, mas vai chegar e de maneira direta e individual. Por quê? Porque você atende uma menina que sofreu uma violência sexual, seja dentro da escola ou fora da escola, mas isso de alguma maneira está impactando ela dentro do processo, né, de ensino-aprendizagem dela. Isso precisa ser tratado de maneira individual. Identificar quem é o agressor, há quanto tempo isso está acontecendo, como, né, as questões da saúde mesmo, da garantia do direito mesmo, a questão de, né, boletim de ocorrência, de exames. Isso é necessário porque é uma questão da vida daquela pessoa, da vida daquela menina, daquela criança, ou do menino também. Porque quando fala de violência sexual, todo mundo só pensa que só as meninas sofrem violência sexual. Muito pelo contrário, a gente atende muitos meninos que sofrem violência sexual, né? Que vem, chega da escola ou chega por algum outro meio, e que isso está impactando no processo da vida dessa criança, não é só na escola, da vida dela, né? E essas questões elas precisam ser tratadas de maneira realmente individual, né? Óbvio, nem o assistente social e nem o psicólogo que estiver na escola vai conseguir trabalhar isso sozinho, né? Vai começar, talvez, traçar planos dentro da escola para que a educação não seja prejudicada para aquela criança, né? Ou para aquele adolescente, mas que ela também receba todos os cuidados que é necessário. Aí vem a saúde, né? A questão judicial mesmo, o conselho tutelar, que às vezes os professores, por exemplo, têm medo de acionar o conselho tutelar, né? A escola tem medo, muitas vezes, de acionar o conselho tutelar, mas é entender que o conselho tutelar é um órgão de garantia de direito para a criança e para o adolescente, e que precisa trabalhar junto, né? Precisa trabalhar junto, porque nós precisamos garantir a saúde, a integralidade, né, deste ser. E existe um órgão que é responsável por isso, e esse órgão também precisa estar implicado, precisa estar junto da escola, né? É desmistificar isso de que vai tirar o meu filho de mim. Vai tirar, se for necessário. Esse é o extremo, mas não é assim que as coisas funcionam, né? Então, as pessoas elas também não compreendem os processos. Então, fazer esse processo educador mesmo, no sentido dos direitos, também é importante, tanto principalmente para os professores, para os alunos, para a família, né? E entender que, tem alguma coisa errada fora da escola, é entender o quanto isso está impactando lá dentro. E aí a gente vai trabalhar naquela necessidade, né? E para que essa criança, esse adolescente, comece a ter um aproveitamento melhor, ou seja, por outras questões, né? A Vera trouxe a questão aí da criança autista. Hoje nós temos muita dificuldade dentro dos processos escolares em relação às crianças que têm alguma necessidade especial, seja o autismo ou qualquer outra deficiência intelectual, porque falta suporte, os professores não sabem lidar com isso, e muitas vezes essa criança ela fica excluída. O processo de violência já começa dentro da escola, né? Então, assim, por que essa criança está sendo excluída? Ah, não, mas não tem um professor auxiliar. Poxa vida, mas existem outras maneiras de você promover a inclusão dessa criança e sem que ela seja prejudicada ainda mais e tenha aí o seu direito à educação negado, né? E aí a gente pode voltar de novo naquela palavrinha lá, Vera, eu vou te plagiar, tá? Do fracasso, que aí eu acho que é mais uma vez onde a educação fracassa, Sim, né? Quando ela exclui ao invés de incluir, né? Então eu acho que são pontos importantes aí para se pensar, para se debater e para se, enfim, focar, né? E pensar em mudanças.
E até, Vera, esses aspectos que o Robson trouxe para a gente, até essas violências que acontecem dentro de casa, muitas vezes são levadas para a escola também, no caso, por exemplo, de violência sexual, quando se fala sobre o assunto, tanto ali os psicólogos trazem esse tema, ou os assistentes sociais também tocam nesse tema. Isso pode empoderar essa criança, esse adolescente, porque a informação nos traz esse poder e também deixar bem claro para quem está fazendo isso, para o agressor, que isso é crime e que a escola está de olho. Também você está fazendo dentro de casa, mas alguém uma hora vai descobrir. Sim, sim, muito importante. Muito importante, porque a informação vai fazer com que aquele aluno, né, tenha realmente esse empoderamento para confrontar a situação agressiva, violenta que ele esteja vivendo. Então é importante, né, através dessas ações, dessas intervenções, tanto da psicologia quanto do serviço social, trazer informações, né, e que aquele aluno possa sentir que ele tem ali uma escuta, né, que ele tem de alguma forma um respaldo para se munir diante da violência, né? Para se munir intelectualmente, para poder conversar em casa, para poder confrontar uma situação, né? O fato é que a gente não vai, o psicólogo e o assistente social dentro da escola não vai poder mudar a família. A gente não tem essa visão, né? Não é esse trabalho nosso, mas é lidar com aquilo que vem, né? Com aquilo que vem desses ambientes familiares que muitas vezes estão completamente desorganizados e desorganizando aquela criança, aquele adolescente que vai desembocar isso na escola. E Robson, queria que você desse também a sua visão em relação a esse tema, né, a essa parte que a gente tocou, da informação para crianças e adolescentes, informação para a família. Isso pode mudar também muitas coisas que têm acontecido dentro das casas ou no próprio ambiente escolar, quando se toca nesses assuntos que são mais delicados? Com certeza. Eu acredito que é necessário e urgente tocar nesses assuntos. Eles são urgentes, porque assim, eles estão aí, eles acontecem todos os dias. Todo dia, alguma criança ou algum adolescente está sofrendo algum tipo de violência, seja ela qual for. E não se pode fechar os olhos para isso. As famílias precisam falar sobre isso em casa, né? Violência cibernética. As crianças e adolescentes hoje usam muito celular. E elas são violentadas também. E se não se fala sobre isso, a gente vai ter um outro problema muito grave. Ela vai passar a violentar também. Ela vai reproduzir essa violência. Falar sobre qualquer assunto, e principalmente essas temáticas, né, sobre a questão da sexualidade, dessas relações de violência sexual, das agressões, das maneiras mais diversas que acontecem, isso é fundamental. As famílias não podem fechar os olhos para isso, não podem negligenciar de maneira nenhuma. Não falar sobre isso é cometer uma outra violência. Então, as crianças, elas vão buscar, elas vão em algum momento, em algum lugar, elas vão ouvir algum assunto sobre isso. Elas vão ouvir, né? Então, se você tem dentro da sua casa uma base que está aberta para te escutar, para que você possa falar sem medo, sem vergonha, né? Derrubar esses tabus, eles são muito importantes, são extremamente importantes, para que possa se pensar mesmo numa nova sociedade, né? Ou numa sociedade um pouco mais consciente para qualquer tipo de assunto que seja, né? Então não tem isso, esse assunto não se fala aqui em casa, né? Não pode, né? Tem que falar sobre tudo, porque quando a gente fecha os olhos é aí que a situação acontece. Então tem que falar em todos os espaços, dentro de casa, na escola, em todos os ambientes que essa criança, esse adolescente convive, é necessário que seja falado
para que as nossas crianças e adolescentes também sejam protegidos aí e que as violências venham a diminuir cada dia mais. Uhum. Bom, nós estamos já chegando próximo do fim do nosso programa, mas eu quero uma resposta de cada um dos nossos profissionais. Por quê? Esse projeto de lei, de número 413 de 2023, ele dispõe sobre a adoção de medidas para a prestação de serviços de psicologia e assistência social na rede estadual de ensino em todo o estado de São Paulo. E eu queria que cada um, então, me respondesse quais seriam essas medidas, o que precisa, então, acontecer dentro das escolas, o que esse projeto precisa ter efetivamente para que aconteça algo diferente nas escolas, que as crianças sejam contempladas, assistidas de forma efetiva. Primeira Vera. Bom, a verba, né? A verba é importante para que todo o projeto realmente aconteça. E assim, é mais do que urgente, é mais do que necessário, né? As famílias clamam por isso, os alunos clamam por isso, os professores clamam por isso, e a gente precisa realmente fazer isso acontecer. Eu penso que funcionando, né, acontecendo, saindo do papel esse projeto e acontecendo, a gente vai ver muita diferença, muita diferença. Parcerias também com as faculdades? Enfim. Sim, todo tipo de parceria, com certeza muito bem-vindo, projetos, desenvolvimento de projetos, enfim. Eu acredito que até o Robson também, eu acho que pode falar um pouquinho mais, que ele está dentro da escola, né? Robson. Eu não concordo plenamente com a Vera, eu acho que a verba é o principal, não adianta você só colocar um profissional lá e esse profissional não ter recurso, não ter um apoio por parte dos profissionais que já estão na educação, entender que psicólogos, assistentes sociais que estiverem nesse espaço, eles não estão lá para poder segurar rojão, bomba, problema, não é isso, é construir um novo espaço juntos, né? Eu acho que isso é fundamental entender. A rede de apoio, com certeza, porque ninguém trabalha sozinho e isolado, então você precisa ter uma rede de apoio. Que território essa escola está? Fora da escola, o que tem de recurso? Quais são as organizações, são os serviços, a saúde, né? Quem é o conselho tutelar, o que essas ONGs oferecem, o que a gente pode fazer com essa, né, molecada, com esses alunos, com essas crianças e adolescentes, além da escola, ou até dentro da escola também, mas por outros profissionais de fora, né? Então, quais são os recursos que a gente tem? Eu acho que esse é o principal, mas eu acho que o fundamental de todos é a consciência mesmo de que esse profissional também sozinho, ele não vai fazer nada e de que ele não vai estar lá para poder segurar problemas, né? Mas ele está lá para trabalhar junto, buscar soluções para que a gente tenha uma escola com melhor qualidade, saudável, um espaço mesmo de sonhos e de conquistas na vida dessas crianças e desses adolescentes. Eu acho que isso é o fundamental. Tá ótimo. Bom, quero aproveitar e agradecer a participação da Vera Cristina de Freitas, psicóloga, que trouxe para a gente aí, né, a visão em relação a essa situação escolar e o quanto é importante são esses profissionais ali dentro. Obrigada. Eu que agradeço. Também agradeço Robson Vasconcelos Garcia. Muito obrigada pela sua participação e dividir com a gente, né, tanta experiência. Eu que agradeço, mais uma vez, honrado de estar com vocês. Obrigada. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.